Existem momentos que mudam nossa vida para sempre, e o dia em que entramos na UTI neonatal foi um deles. Entre aparelhos, medo e noites sem dormir, nasceu também uma força que a gente nem sabia que tinha. Essa é a nossa história, e hoje finalmente estamos prontos para compartilhá-la com vocês. Então, pessoal, o Cauã nasceu de um parto prematuro de 34 semanas, né? Alguns dias antes, o líquido amniótico ele começou a aumentar, isso já era decorrente da doença, porque o que acontece? Como o Cauã não engolia, já desde a barriguinha, o líquido começou a aumentar, porque o bebezinho lá no útero, né, ele engole e faz xixi, é um ciclo que o líquido ele se mantém, um tamanho adequado, né? E aí, com isso, por ele já não engolir na barriga, o líquido começou a aumentar bastante. E certo dia eu estava com muita dor, a minha barriga estava enorme, a gente foi para o hospital, fizeram exame de toque e ali já começou as coisas a darem errado, né, amor? Porque a gente já notou que tinha sido muitos toques feitos, me mandaram para casa, me deixaram a tarde toda lá. A gente foi para casa, morávamos longe do hospital, eu estava com muita dor. E chegando em casa, eu fui tomar um banho para descansar, a minha bolsa estourou. Foi aquela correria, vai para o hospital e já no desespero, né? Com medo de acontecer algo com ele. E aí, naquele momento, no nosso estado, por ser inverno, né? Nós moramos no sul de Santa Catarina, então é um estado muito gelado, muito frio. Então no inverno aumentam muitas doenças respiratórias. E por ser inverno, os leitos de UTI estavam lotados. Os leitos do estado, então todos, na época nós não tínhamos plano de saúde e todos os hospitais do estado, os hospitais públicos estavam com os leitos lotados e nós fomos informados que de repente a gente poderia até ser transferido de estado. Então a gente entrou em pânico, né? Eles estavam, me colocaram no antibiótico, né? Eles estavam mantendo ali o Cauã na barriguinha, né, filho? Mesmo sem tomar outra medida, né? Sem fazer uma indução, sem fazer uma cesárea. E aquilo estava deixando a gente em pânico, né? Porque a gente tinha medo do pior acontecer. E isso, no outro dia, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Comecei a sentir as contrações. Não, filho, sim, né, amor? Comecei a sentir as contrações e logo me levaram para a sala de parto e me falaram que de repente se tudo estivesse bem, se o Cauã estivesse acima de 2 quilos, a gente nem precisaria de UTI, ele já ficaria ali no quarto com a gente, né? Porém, quando ele nasceu, colocaram ele no meu colo e já perceberam que ele não teve movimentação nenhuma. Não teve movimentação, não chorou, deixaram ele um pouquinho. Quando a enfermeira ela já percebeu, né, que ele não estava bem, logo já chamaram o pediatra e começaram a reanimar, que perceberam que o Cauã já estava em parada cardiorrespiratória. A gente foi um momento de pânico, assim, bem... Já foi o primeiro trauma, né? O primeiro de muitos, né, que a gente tem. E reanimaram o Cauã e o pediatra falou que ele já teria que ser entubado para receber um suporte respiratório, né, de uma ventilação. Nisso a gente não entendia muita coisa, né? Tiraram ele da sala de parto e logo já entubaram ele, já usaram o ANU, né? Que é um reanimador manual. E por sorte, naquele momento, tinha surgido um leito na UTI do hospital que nós estávamos, em Criciúma, Santa Catarina, e conseguimos ficar naquele hospital. Foi um período muito difícil pra gente. Doloroso, né? Bem doloroso, bem incerto. Nós não podíamos ficar junto com ele, nós tínhamos apenas 1 hora de visita por período, então 1 hora pela manhã, 1 hora pela tarde, 1 hora pela noite. E nesses momentos que nós não estávamos ali, nós não tínhamos nenhuma notícia. Então a gente ia num dia visitar, não sabia se no outro dia ele ia estar vivo, ele não estar, né? Então simplesmente era algo muito bruto, né? Então, e a notícia do quadro dele, da evolução, era somente 1 vez ao dia, à tarde, com a visita médica. Pode falar, né? A gente teve bastante susto também, né? A gente teve muitas intercorrências, né? Uma vez trocaram o Cauã de leito e estava no leito dele, era um que estava terminal. E aí cheguei lá para fazer a visita, me informaram que eu era para chamar a Dani, né? Que como era terminal, a gente poderia visitar os 2 daí. Podia estar junto, que daí era só eu ou ele, né? Nas visitas, eles só deixavam entrar os 2 quando era algo grave, né? Infelizmente aquela
criança veio a óbito, né? Eu até conheci a mãe, a gente infelizmente acompanhou muitos casos, óbitos, né? Muitos óbitos, né? Então, assim, foi um momento muito traumatizante e uma ferida aberta, que é algo que até hoje não sara, né? Então, o Cauã, ele não tinha nenhuma reação, ele ficou um mês sem abrir os olhos, ele não se mexia, e mesmo não tendo reação, eles tentaram tirar o suporte respiratório dele, né? Tentaram estubar. O que aconteceu? Primeira tentativa, com 4 dias, o menino nem se mexia, parada cardiorrespiratória, já entrou em parada. Depois tentaram algumas outras vezes tirar a ventilação, né? Na verdade, estubar, né? Que era o tubo, que hoje a traqueostomia, ele, né, já conecta, já vai direto pro pulmãozinho, né? E naquela época era um tubo, né? Um tubo na boca até o pulmão. E aí eles tentavam tirar esse tubo e botar um suportezinho só no nariz. E mesmo assim ele não tolerava, né? Então comentaram pra gente da possibilidade de fazer a traqueostomia, que é esse dispositivo que ele usa hoje, né? E a gente já ficou assim em pânico, né? Não conhecia, não entendia sobre. Mas infelizmente, né? Com várias tentativas sem sucesso, ele teve que fazer a tráqueo. Depois a FON começou a trabalhar com ele, também via que ele não conseguia engolir, ele tinha a sondinha no nariz, e aí fizeram a gastrostomia, né, que é uma cirurgia que conecta uma sondinha no estômago para ele se alimentar. Foi um período bem difícil na UTI, é um ambiente cheio de fungos, bactérias, né, então ele vivia tendo que fazer uso de antibiótico, porque sempre pegava uma infecção. Então acabava debilitando ainda mais, né, porque enfraquecia muito ele. E até então eles tinham feito somente um exame genético, que é o cariótipo, que ele detecta algumas síndromes, né, um exemplo, a síndrome de Down, que é uma síndrome mais conhecida, e não nos orientaram a fazer mais nenhum exame, a procurar um especialista, que seria um geneticista, né. Passamos 5 meses na UTI, o Cauã foi evoluindo, digamos que, como é que eu posso dizer essa evolução? Assim, estando bem, interagindo, né, mas ainda dependendo de ventilação e oxigênio. E aí nos informaram que para ele ter alta hospitalar, nós teríamos que ter uma UTI domiciliar. A gente teria que entrar com um processo para o Estado nos fornecer oxigênio, ventilação mecânica, e aí foi mais Nossa, foi uma loucura, porque a gente pensava, como é que a gente vai cuidar de uma criança que vive dentro de uma UTI e a gente, né, ali com o físio, com o fono, com médicos, com enfermeiros, com técnicos, nós íamos para casa só a gente, sem nenhum conhecimento, né? A gente tinha todo o apoio, né? Todo suporte, né? A gente não acompanhava só, né? A gente não fazia a parte de aspiração, a parte de alimentação, a gente não fazia nada, né? Era tudo com o pessoal da UTI. Até por nós também só irmos 1 hora em cada horário, né? Às vezes também não íamos em todos, ele ia de manhã, eu ia tarde, à noite já ficava ruim por ser longe, né? Então assim, foi... Meu Deus, assim, eu lembro até hoje que eu pensava, como é que a gente vai dar conta, né? Mas a gente teve que encarar, né? E aí depois ele teve que ter um peso, porque o respirador que ele faria uso, né, em casa, o Trilogy, ele ia apenas a partir de 5 quilos. Então nessa época o Cauã tinha uns 3.800, então a gente teve que ficar mais um período na UTI para ele ganhar o peso, para o Estado aprovar o respirador, para depois o respirador ir para o hospital e aí eles fazerem, né, a adaptação dele, né, que era diferente do hospital, né, e aí a gente ia para casa. Então assim, foi um período muito difícil, muito incerto. Como a gente comentou, a gente acompanhou muitos óbitos, né, várias intercorrências do Cauã. A ponto de chegar na visita, tem que esperar. Não poder entrar. Porque a intercorrência era com ele. Era com ele, né? Então, assim, não saber que notícia que eles iam dar quando alguém aparecesse, né? Então, assim, hoje, se você conhece alguém que, né, que vive, que está na UTI, às vezes nós não mostrávamos a nossa rotina porque era um momento muito doloroso, né? Então, muitas pessoas não entendiam, achavam que ele estava lá só para ganhar peso, que ele estava bem, né? Então, a gente tinha que ouvir muitas coisas que não eram o que estava acontecendo. Ai,
Meu filho na época ficou lá só para ganhar muita peso, comparação, muita comparação, achando que estava tudo bem. Só que por ele ter essa doença ultra rara, tudo que ele já apresentava ali já era em decorrência da doença. E nós não tínhamos conhecimento, né? Então, assim, não, né, filho? Então, assim, se hoje você conhece alguém que está vivendo esse momento, né? Que às vezes não conversa muito, não se abre muito, ofereça todo um apoio, né? Se você puder, né? Porque às vezes a pessoa não quer falar, não quer conversar, porque é um momento muito difícil. Só quem está lá para saber, né? Tanto que é algo que pra gente é uma ferida aberta, porque foi um trauma tão grande pra gente que até hoje, assim, eu não consigo sempre olhar as fotinhos, né? Agora até a gente, se você quiser seguir lá no meu Instagram, @DanielaGiassi, @GielaCerda, a gente até fez um post recentemente, né, com algumas fotinhos da UTI para o pessoal conhecer a história dele, né? Só que são fotos que mexem muito com a gente, porque a gente volta a reviver aqueles momentos que foram muito difíceis, né? Mas também a gente vê que é importante mostrar essa realidade, essa história dele, né? É bem importante para que outras pessoas tenham um suporte melhor e procurem, né? Antecipadamente tratamentos específicos, né? para tal criança, né? Até porque quando a gente veio para casa, até isso é um assunto para outro vídeo, a gente achava que estava tudo bem, que logo ele ia recuperar o tempo perdido, que falavam que era porque ele ficou muito tempo deitado, então logo ele vai andar, vai caminhar. Então a gente foi fazendo coisas, né, físicas básicas, né, e hoje se a gente soubesse, a gente já teria investido em outros equipamentos, né, já desde cedo, porque a gente acabou perdendo muito por não saber da doença, né, então isso é um assunto para outro vídeo que a gente vai se aprofundar mais, mas são coisas que a gente tem muita coisa para conversar, para explicar. Até agora, recentemente, uma mãe de um município próximo do nosso, né? Ela veio falar comigo, veio conversar comigo, e o filho dela está internado também com a mesma doença do Cauã. Então hoje, ela me conhecendo, eu passando outros casos para ela já tem mais esperança, até porque os médicos falaram para ela, nesse hospital que ela está, já fizeram o exame, né? Que a gente vai contar para vocês no outro vídeo qual exame foi, quais que nós fizemos no Cauã. Só que nesse hospital que ela está, eles já foram a fundo, já fizeram o exame, já descobriram a doença e eles falaram que 80% dos meninos, né, que nascem com essa doença, eles já morrem no nascimento. Ou até o primeiro ano. Ou até o primeiro ano. Então, assim, ela já nem tinha muita esperança, né, de ir para casa, né, de evolução, né. Então, mostrando o nosso caso, essa mãe já ficou com esperança, né, que hoje o Cauã já vai fazer 4 anos. Então, é algo que é bom a gente estar mostrando, né. Então, esse é o intuito dos nossos vídeos, de nós teremos criado o canal, que a gente, né, esse vídeo a gente está comentando da UTI, né, como foi nossa experiência, mas ao longo dos vídeos a gente quer escolher um assunto para estar passando para vocês, né, para estarem tendo conhecimento, né, da doença, do que ajuda, dos equipamentos. Então é por isso que a gente resolveu criar esse canal. Então a gente vai ficando por aqui, é um vídeo mais breve, né? Então eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que possa chegar para mais pessoas e para que a gente tenha mais engajamento no YouTube. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.